Bom dia, muito bom dia a todos os meus queridos meninos e meninas. Hoje é segunda-feira, dia 10 de julho e vamos fazer um vídeo, uma pequena palestra com a doutora Ana Bispo. A Ana Bispo trabalha dentro da área de uma das áreas que eu mais gosto, mais complementar, que é exatamente a área das constelações familiares. E, portanto, dentro da área das constelações familiares, temos a representação da nossa família, a representação daquilo que seja um determinado problema que nós tenhamos na nossa vida e com isso conseguimmos efetivamente ir ver que parte daquilo que está para trás é que possa ser responsável por alguma situação, algum bloqueio, ou algum trauma, ou algum conflito que nós estejamos a viver na nossa vida. Ana, estás aí? Eu estou. Eu não te estou a ver, tu estás tudo escuro, tudo negro desse lado. Ai, deve estar a câmara ao contrário, então. Então, pronto, ainda, que duas totós que se juntaram, agora estão... Eu já tinha estado a falar, boa noite, tudo bem? Era às 9h30. Pois era, mas Era às 9h30. quando é que foi? Não sei se ficou no ar ou não entrou, olha, meu Deus. Pronto, Obrigada. não tem mal. Pronto, Estás estava aqui a explicar que trabalhas numa área holística que eu sou muito fã, que é a área das constelações familiares, que trabalhas connosco na clínica e que hoje vínhamos falar um bocadinho desta área fascinante de como alguma coisa que aconteceu ou que não aconteceu nos nossos antepassados, na história que nós trazemos. Eu costumo sempre fazer umas palestras mais teóricas a explicar porque é que isto funciona. Hoje vamos fazer uma palestra mais prática, porque claro que gosto muito de falar daquilo que é hoje considerado o campo morfogenético e daquilo que é considerada a lei da geração, portanto, a lei dos ciclos celulares programados, ou seja, algo que aconteceu à minha mãe numa determinada idade fica impresso em mim e, portanto, vai-me acontecer uma coisa mais ou menos naquela altura e, portanto, hoje é assim, uma conversa muito informal entre nós as duas. Tu sabes que eu sou muito fã desta técnica. É verdade, é verdade. Eu gostaria que tu explicasses às pessoas que nos ouvem o que é que elas podem esperar quando vão a uma consulta deste género. Sim. Portanto, quando as pessoas se dirigem a uma consulta, nas constelações sistémicas chamadas, não é? Que eu já falei que podem ser familiares, organizacionais, várias vertentes. Portanto, levam a alguma questão, especificamente, mais às vezes, até na tua clínica, não só, mas muito da saúde também, não é? Da parte mais saúde. Então, as pessoas falam de algo que está a acontecer com elas, ou, por exemplo, ou que têm uma doença, ou que têm um problema psicológico, e eu vou então tentar olhar, saber um bocadinho da história dela com a mãe, com o pai, especificamente também um pouco com a ancestralidade, saber alguns pontos da vida dela, e vamos então colocar a história, ou seja, através dos representantes, pequeninos Playmobiles, de bonequinhos, ou então no grupo ou com almofadas no chão, ou no grupo com as pessoas, em que vamos recriar a história internamente. Não é algo mental, não é um psicodrama, é algo que vamos recriar. E vamos ver o que é que o campo mórfico, como tu falaste agora muito bem, onde se guarda toda a informação da nossa história, seja da nossa história da nossa vida, seja dos nossos pais, avós, bisavós, o que é que o campo nos vai mostrar através dos movimentos das pessoas ou na individual, através do que está a acontecer com as posições que a pessoa coloca, o que é que nos vai trazer, o que é que nos pode mostrar.
Porque nós, como crianças, morremos por amor, morremos pelo pai, morremos pela mãe, através da doença, seguimos algo que muitas vezes no sistema existe. Ou a mãe pode não ser feliz, ou o pai que emigrou, ou um avô que se suicida, ou um outro ancestral que foi assassinado, ou que possa ter assassinado também, temos sempre as duas vertentes. Alguém que não foi visto, alguém que é excluído do sistema por mau comportamento, ou por ter filhos fora do casamento. E há coisas que agora já não acontecem, ou que é muito raro, por exemplo, agora já não acontece os pais incógnitos, ou será um num milhão, Sim, não sim, é? sim. Mas já há 200 anos atrás era as coisas mais frequentes, era efetivamente haver um pai incógnito. E tudo o que isso nos deixa nas gerações a seguir são marcas que nós achamos que porque aconteceu há 150 anos não nos afeta, ou porque eu nem sequer conhecia aquela pessoa, a minha mãe nem sequer conheceu aquela pessoa, mas isto como que fica impresso na nossa biologia e vai sair de uma determinada maneira, que pode ser através de eu não encontrar nenhum relacionamento que me satisfaça, Por exemplo. pode ser porque eu não tenho um trabalho que me satisfaça, pode ser porque simplesmente muitas vezes não sou feliz. Não sei porque é que não sou feliz, mas não sou feliz. Então eu sou muito fã porque efetivamente aquilo que se lê nos livros existe na prática, que é uma pessoa que se procure trabalhar a si própria, pensando na sua vida como uma automelhoria, não é? O que é que eu posso melhorar na minha vida? Acho que devíamos fazer este esquema, devia ser quase bianual, 2 vezes por ano devemos pegar num papel e pensar o que é que podemos melhorar na nossa vida. Exatamente. Eu acho que esta técnica é muito interessante porque nos ajuda a destapar coisas que muitas vezes a pessoa não sabe. Por exemplo, às vezes a pessoa não sabe se o avô traiu a avó, ou a pessoa não Exatamente. sabe se alguém se suicidou, mas como que aparece nesta representação uma probabilidade disso ter acontecido. E o facto de estarmos a trazer isto à tona, vamos dizer assim, vai permitir a nossa cura. Exato. Não quer dizer que todos os casos que a família carregue. Há casos em que as coisas ficaram resolvidas, ou seja, internamente a família não abafou os sentimentos, não passou a falar daquela pessoa com naturalidade, dentro do possível, e não há um peso tão grande quando acontece que se diz que foi uma morte diferente, a que foi, ficou o peso da dor, e a criança que nasce, ou mesmo sem nascer, que vem a seguir, nós, por exemplo, não é? Vai e por amor carrega, e por amor carrega no amor doente e morre. Muitas vezes falar em termos de saúde, mas claro, nas relações, no ir para a vida, o ir para a vida é quando nós conseguimos não olhar para trás e olhar para a frente, para o novo, para aquilo que vem, e nós levamos a vida a olhar para trás, para o que aconteceu no passado, com os nossos pais, especialmente são os que mais nos prendem e que mais nos fazem carregar, ou seja, não são eles que querem, nós carregamos por amor ao pai e à mãe. Mas isso realmente falaste foi muito importante do pai, de muitas vezes ser incógnito. Não acontece tanto, mas também há vários casos em que aquela criança, aquela pessoa não é filha daquele pai, não sabe que aquele não é o pai. E isso ainda aparece muito e muito, não muito, mas surge. E realmente o facto de não sabermos a verdade, seja ela qual for, nos bloqueia e nos faz carregar um fardo. E ao trabalharmos o campo através de frases milagrosas, ou seja, a frase não é milagrosas, mas são frases que saem no momento e que são estudadas para ajudar naquele processo exatamente. de São mais. reintegração, de seja qual for o problema. Agora, eu gostava de te dizer uma coisa que é das coisas que eu notei na minha vida e nos meus pacientes, que é o seguinte: o facto de vivermos desta maneira e de nos trabalharmos desta maneira, e eu também faço muito esta técnica, porque de facto sou muito fã, faço esta técnica, é a minha família, sou muito fã, de facto, faz uma coisa muito interessante, que é, a partir do momento em que se faz isto e se vai uma vez experimentar como eu digo sempre aos pacientes, é indo experimentar que se vai notar o que é que sentem, e pode ser uma coisa tonta como, por exemplo, ser muito preguiçoso, por exemplo, não fazer as tarefas porque ser muito preguiçoso. De que perspectiva
é que isto possa estar algo aí que não esteja bem, mas o que eu te queria dizer era o seguinte, acho que vais concordar comigo, foi que eu também comecei a olhar para a vida de uma forma diferente, ou seja, a forma como falo com os meus filhos ou a forma como conto as coisas, não é que eu tivesse propriamente algum segredo, pelo menos até agora não tive nenhum segredo que tivesse que contar, mas também nos deixa mais responsabilidade, porque então nos apercebemos que pequenas tontices, pequenos segredos que podem ser uma tontice, podem se transformar num grande problema. Exatamente, como por exemplo, podemos dar o exemplo de um aborto, por exemplo, é algo que é importante, por exemplo, ou a mãe que teve alguém muito importante na vida dela antes de casar, não que os pais tenham que contar essas coisas aos filhos, mas às vezes é relevante para que um filho, por exemplo, que a mãe teve, por exemplo, um namorado, alguém muito forte na vida dela e teve um grande desgosto, pode um dos filhos vir ocupar esse lugar por amor em relação à mãe. E, portanto, os segredos são, de facto, também pesados, é algo muito pesado nos sistemas. E, portanto, não quer dizer que nós tenhamos que contar a nossa vida, mas há a morte de crianças, a morte dos abortos. É importante que as crianças, os E filhos, até nós porque, saibamos. por exemplo, se eu tenho um amor e depois, vamos supor até que o amor morreu, e depois eu caso-me, e depois vou dar o nome do meu primeiro amor ao meu filho, Exatamente, que parece acontece que imenso. carrega uma energia e quase como é que se há a dizer, uma carga que aquela criança vai ter que lidar e aquele adulto vai ter que lidar. E, portanto, eu sou da opinião que, ou tenho aprendido muito com esta técnica, que efetivamente nós devemos tentar dizer o mais possível e tentar também procurar o mais possível da nossa árvore, sabermos o máximo possível Exatamente. como é que foi a nossa concepção, se os nossos pais queriam que nós nascêssemos, como é que correu a gravidez, se o pai estava contente, se a mãe estava contente. Aqueles Exatamente. primeiros 7 anos de vida que são fundamentais na relação entre o bebê e a mãe são de facto uns anos muito importantes. O que é que aconteceu à mãe nestes 7 anos? O que é que aconteceu à mãe no ano em que teve aquele bebê? Porque também há repetição depois no ano que a minha mãe tinha quando eu nasci e é importante eu estar atenta, Exatamente. não Isso. é? Isso Pronto, aí, quando isto, já vamos mais longe, no transgeracional também, não é? O que será exatamente, importante. isto é o que se chamam hoje os ciclos celulares programados, mas é importante porque podemos estar a contar com uma doença ou estarmos a enquadrar as coisas de uma forma e na medicina integrativa tu sabes que nós vemos isto assim e é uma das formas que eu estou a tentar explicar aqui às pessoas é que esta é uma técnica mais ou uma forma que se pode tentar ver as coisas de uma determinada maneira quase preventivamente, ou seja, eu agora não tenho nenhum problema na minha vida, mas eu posso, por exemplo, fazer uma técnica de constelações sistémicas para a minha família, para eu enquadrar a minha família, ou para eu enquadrar a minha Na família, para que cada um encontre o seu lugar, não é? É o direito ao pertencimento, é uma das leis do amor. Não claro, porque normalmente estamos todos baralhados. é? É, O filho faz o papel do pai, a há, mãe faz o papel. há sempre algo que estamos fora do lugar, ou estamos no lugar do avô, ou queremos ser a mãe da mãe, ou a mãe do pai. Isto tira-nos do nosso lugar e isso é muito importante, encontrarmos o lugar para que a vida possa também fluir. Não é? Em relação às relações, falaste muito bem, mas depois também as constelações trabalham realmente a ancestralidade, mas não só, muito da história pessoal, não é? Do nosso papel como crianças em relação ao nosso pai, se nós realmente saímos daquele vínculo entre a menina e o pai, por exemplo, a menina do papá, o menino da mamã, que não deixa que. E o que é que a criança também está aí a fazer? Está a proteger também ao mesmo tempo o pai ou a mãe e não vai para o seu lugar, portanto não pode encontrar ninguém. E às vezes ao abrirmos uma constelação também podemos ver essas coisas a acontecerem e podemos trabalhar isso e colocar no lugar, criando alguma referência como uma âncora também à pessoa, não é? Então, as constelações funcionam de várias maneiras, não só com a ancestralidade, mas também muito com a história pessoal
E nessa vertente, se calhar às vezes é bom as pessoas fazerem várias, não é? E participarem nos grupos, que também é super importante, porque Sim, eu acho apanham que é aquelas muito ideias interessante, todas. é muito interessante fazer uma constelação individual. Eu, pelo menos é a minha experiência, eu acho que Sim, individualmente há certos pormenores e há certos detalhes que é mais simpático às vezes conversar de um para um, mas também a constelação em grupo é uma coisa muito gira, porque muito. é uma experiência única, de muita emoção e que nos sentimos todos parte de, porque realmente somos todos, aquela coisa que estudamos na física quântica, que somos todos parte do todo, mas Exatamente. verdadeiramente quando temos essa experiência mágica na constelação é como sentir que somos todos parte do todo, porque não conhecemos aquelas pessoas de lado nenhum e vamos nos sentir conectadas com elas e isso é muito interessante. O que é que eu vejo aqui em termos assim da minha área, que puxo a brasa para a minha sardinha, é Claro. com este tipo de técnicas, primeiro, podemos aprender a viver melhor, porque nos damos conta que podemos e devemos olhar para trás com o intuito de nos recolocarmos no lugar e olharmos para a frente, mas para isso é preciso primeiro olhar para trás e muitas vezes limpar estas bolas daquela. Eu às vezes lembro-me sempre daquelas bolas das prisões que se vê nos filmes, não é? Que nós nem sabemos que muitas vezes estamos a arrastar essas bolas, não é? Mas arrastamos. Portanto, primeiro é este olhar para trás, dar-se conta do que aconteceu, integrar em nós o mais possível se houve alguns familiares excluídos ou menos considerados pelos outros, para podermos então fazer este movimento para a frente. E depois, por outro lado, usarmos isto para modificarmos a forma de estar no mundo. Podemos estar no mundo de uma forma muito mais, eu diria, quase aberta e coerente, porque quando eu penso e digo e sinto a mesma coisa e eu não estou a ocultar nem de mim, porque muitas vezes mentimos para nós próprios, não é? Então passo a não estar a criar entraves àquilo que me possa acontecer e então passo a ser assim uma lâmpada luminosa e consigo ser a melhor versão de mim mesmo. Há uma grande possibilidade de mudar e de tornar a vida muito mais leve. Quando nós olhamos como é possível eu estar presa a isto, como é que era Sem possível. dúvida, Que eu... sem dúvida. Por isso é que eu digo que é sempre aquela bola das prisões. Portanto, é uma técnica que não têm que ter problema nenhum, não têm que ter nenhum tipo de medo ou de receio, a não ser o medo de se melhorarem. E quando eu digo isto, quero eu dizer o quê? Há uma lei que também é uma lei universal, que é a lei da autossabotagem. Todos nós, de uma forma ou de outra, nos sabotamos. Por exemplo, eu agora só vou deixar de fumar quando a minha mãe morrer. Porque agora está com cancro, eu tenho que ir com ela ao IPO e, portanto, eu não posso deixar de fumar. Só vou deixar de fumar quando conseguir um emprego, porque agora ando muito nervosa, que ando a ir a 30 entrevistas de emprego. Só vou deixar de fumar quando fizer a escritura da minha casa. Isto chama-se uma autossabotagem. Eu estou a justificar para mim própria porque é que não faço uma coisa que me faz mal. E nós fazemos isto o tempo todo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu digo, eu tenho medo de experimentar, ou eu tenho, vou abrir qualquer coisa e não sei o que vai vir aí, ou então é melhor não mexer no passado. Isso eu também ouço todos os dias. E o que eu tenho a dizer-vos é o seguinte: nós viemos a este planeta para evoluir, para nos tornarmos melhores consciências, ou pelo menos mais afinadas, mais refinadas, como aqueles rádios antigos que estavam sintonizados. Nós viemos aqui para sintonizar, para nos tornarmos uns melhores instrumentos. E, portanto, dentro deste conceito, a técnica das constelações sistémicas é uma técnica muito simpática, muito prática e muito rápida. Eu diria mesmo, a palavra certa é rápida, deve ser por isso que eu gosto, como eu gosto de coisa, como eu sou carneiro. Bastantes efeitos, ou seja, mudanças. É isso. Claro, depende do coração de cada um, mas há algo que acontece quando as pessoas às vezes fazem uma terapia convencional muito tempo e Claro. demoram a chegar. E com as constelações realmente há ali uma visão. Exatamente, porque não é mental.
porque como não é mental, nós conseguimos entrar no campo emocional onde temos a memória, mesmo que não nos lembremos aqui no nosso córtex pré-frontal, que será o racional, entramos no nosso campo emocional que está a memória ou a paramemória de tudo o que nos possa ter acontecido. Portanto, meus amigos, está nos fermentar. 20 de julho, quinta-feira, não é? Um grupo. Sim, já me esquecia. 20 de julho, quinta-feira, é a próxima semana, exatamente. Lá estarei às 7 horas. Vamos fazer na clínica no Porto e, portanto, qualquer dúvida que tenham ou que queiram ver respondida, podem fazê-lo através do como é que se chama isto, dos comentários aqui desta coisa, que eu não sei como é que se chama. Instagram. A live do Instagram. Da live do Instagram, exatamente, e será um prazer atendê-los. Também podem mandar depois por WhatsApp ou por e-mail, que com muito gosto responderei às vossas questões. Alguma coisa mais que queiras partilhar, Ana? Eu só posso lembrar sempre, para quem não sabe nada, que as constelações são baseadas, mais do que tudo, em 3 leis, as 3 leis do amor. Hierarquia, equilíbrio e pertencimento. E é baseado nessas 3 leis do amor que basicamente se trabalha, mais do que nunca. Hierarquia, o direito, portanto, hierarquia, o lugar, os pais vêm antes dos filhos. Portanto, há uma sequência e temos que respeitar esse lugar, o equilíbrio entre o dar e o receber, e, exceto entre pais e filhos, que não há essa lei, os pais dão aos filhos, e o pertencimento, o direito a pertencer ao sistema, seja tenha acontecido o que tenha acontecido, ou tenhamos feito, seja o que for, temos direito a pertencer. E pronto, e fico a aguardar que as pessoas queiram realmente... Essas 3 leis, que são então estes pequeninos pormenores que eu digo que quando vivenciamos, passamos a querer viver de uma forma diferente. Pelo menos é esta a experiência que eu deixo e acho que não só pessoal, mas também de todos os pacientes que me passam pelas mãos e que eu noto que fazem verdadeiras mudanças quando efetivamente queremos evoluir e queremos melhorar-nos, porque enquanto nós não tornarmos isto consciente e vier à luz, neste caso estamos a falar em termos teóricos do sistema, não podemos ser o melhor que poderíamos vir a ser. E, portanto, quando pensam o que é que podem fazer mais, esta é uma das técnicas. A outra é ler o livro que eu escrevi. É isso que eu ia dizer agora, lançamento. Que vai na quarta-feira, amanhã já está à venda na FNAC, a partir da meia-noite de hoje já estará à venda na FNAC. E tu vais apresentar às 18h30 da tarde, para quem quiser lá ir, não é? Exatamente, e quarta-feira, dia 12 de julho, às 6h30 da tarde na FNAC do Norte Shopping, e na quinta-feira às 9 horas no Café Majestic, que é uma chiqueza, vão lá beber um chazinho e será um gosto. E aconselho mesmo que comprem o livro, porque a nossa doutora Ana é top naquilo que faz. Mas tu és como a minha mãe, não contam. Quando falam, quando é uma coisa de amigos, não se conta. Não conta. Acho que o livro está... pronto, a Ana já teve a oportunidade de ler um bocadinho, o livro está muito prático, como eu também sou uma mulher prática, o livro também tinha que ser... Claro, uma aprendizagem prática para as pessoas compreenderem. Basicamente é isso, é um resumo destes 17 anos de medicina integrativa e como é que se pode resumir isto, sendo que se fala um bocadinho na dieta, um bocadinho no sono, um bocadinho no jejum, um bocadinho no exercício físico, a parte emocional, a parte mental. Tudo trabalhado. E os dentes também, por exemplo, a questão das amálgamas, dos metais pesados. Então acho que fiz um resumo bem resumido. E tudo junto, todos juntos conseguimos algo bom com as pessoas. É isso que eu acredito todos os dias e é para isso que eu trabalho. Portanto, obrigada Ana também pelo teu trabalho aqui connosco, é um prazer ter-te parte da nossa equipa e a todos os que tiveram hoje curiosidade, amanhã, a partir das 9 horas, já podemos atender as vossas chamadas. E não te esqueças de gravar para depois publicarmos não, eu não aqui. esqueço, eu não Tá bem.
Obrigada também, Ana, pelo convite, Obrigada, pelo carinho, querida. por estar contigo. Obrigada, Tenha uma boa querida. tarde. Até Obrigada. à próxima. Tchau. Obrigada.